Sr. Presidente da Assembleia, aproveito para lhe desejar as maiores felicidades no cumprimento do seu cargo. Senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores deputados, público e comunicação social. O acesso à habitação é um direito fundamental inscrito na Constituição da República Portuguesa. É também um compromisso assumido pelo Estado português, a nível de tratados europeus e internacionais, enquanto valor indispensável à dignidade, à segurança, à coesão e ao desenvolvimento social. A habitação tem sido, nos últimos anos, uma das maiores preocupações dos autarcas da cidade de Lisboa, em particular dos do Centro Histórico. A profunda crise económica e social que o país atravessou nos últimos anos trouxe consequências graves que a nossa população sofreu duramente. Uma lei do arrendamento cruel, a que se veio juntar uma regulamentação do alojamento local bastante insuficiente, foram expulsando e têm expulsado a população mais vulnerável da cidade, nomeadamente do seu centro. Os autarcas, em particular os presidentes de junta, têm sido confrontados com as enormes dificuldades de quem luta por se manter no território e com a saída de quem não consegue lutar mais. Por isso, era urgente travar esta tendência, era urgente insistir na revisão da legislação nacional, insistir na criação de legislação que incentivasse o arrendamento de longa duração e que limitasse o alojamento local, e criar mais mecanismos municipais que aumentem a oferta habitacional. Os autarcas da cidade e o Partido Socialista têm estado na luta da frente pelo direito à habitação. Muito tem sido feito e muito mais há a fazer no sentido de garantir o direito à habitação, tendo surgido um conjunto de iniciativas que são indispensáveis para inverter a tendência dos últimos anos. A Lei nº 62/2018, de 22 de agosto, que veio alterar o regime de autorização de exploração dos estabelecimentos de alojamento local, constituiu um passo importante na medida em que conferiu competências efetivas aos municípios, no sentido destes poderem estabelecer as regras, os limites e os locais do alojamento local enquanto atividade económica. Sabemos que Lisboa registou uma significativa e profunda transformação nos últimos anos, para a qual o turismo funcionou como um dos seus principais catalisadores, criando novas oportunidades de negócio, novos empreendedores, promovendo o emprego e a economia local e fomentando a reabilitação e a valorização urbanísticas. Mas, aliado aos benefícios que resultaram do seu crescimento, o turismo também teve impactos negativos muito significativos, designadamente em termos sociais, em particular no domínio da habitação, conforme, aliás, está documentado no estudo sobre as novas dinâmicas residenciais, económicas e urbanísticas no Centro Histórico de Lisboa, promovido pelas Juntas de Freguesia de São Vicente, Santa Maria Maior e Misericórdia. A Câmara Municipal de Lisboa, demonstrando enorme proatividade e elevado sentido de responsabilidade, mal foi aprovado o diploma que veio alterar o regime de autorização de exploração dos estabelecimentos de alojamento local, deu início à elaboração de uma proposta de trabalho que hoje submete formalmente a esta Assembleia, com vista a que o município de Lisboa possa dispor de um regulamento municipal que estabeleça as regras, os termos e condições do alojamento local. Enquanto decorria a elaboração deste regulamento, foram de imediato suspensos os novos registros, nas zonas com maior pressão de alojamentos locais, criando rapidamente um mecanismo para proteger a população que ainda resistia nos nossos bairros e para permitir que os bairros não perdessem a autenticidade que tanto os caracteriza e distingue. Com base em dois documentos de referência, a Visão Estratégica para o Ordenamento Urbanístico do Turismo de Lisboa e o Estudo Urbanístico do Turismo de Lisboa, foram delimitadas as zonas turísticas homogéneas, suspendendo, numa primeira fase, a autorização de novos registros de estabelecimentos de alojamento local nas zonas do Bairro Alto, Madragoa e Castelo Alfama, Moraria. Numa segunda fase, fruto do trabalho constante de monitorização que a Câmara Municipal tem feito, foi alargada esta limitação às zonas da Graça e da Colina de Santana.
A Câmara Municipal de Lisboa tem vindo a acompanhar e monitorizar a evolução e localização dos estabelecimentos turísticos e de alojamento local, com o objetivo de promover um desenvolvimento integrado e equilibrado do turismo. Neste sentido, surgem neste regulamento novas zonas turísticas homogéneas, num total de 15, das quais 4 áreas de contenção absoluta, onde o rácio entre o número de estabelecimentos de alojamento local e o número de fogos de habitação permanente é igual ou superior a 20%, e 2 áreas de contenção relativa, em que esse rácio é igual ou superior a 10% e inferior a 20%. Estamos confiantes de que este regulamento municipal irá contribuir para o desenvolvimento de políticas e para a implementação de medidas que consigam harmonizar as dinâmicas económicas com os direitos sociais, numa lógica de equilíbrio e sustentabilidade. Este regulamento resulta de um compromisso assumido por esta Câmara e por esta Assembleia. É imperioso que entre em vigor ainda esta semana, sob pena de comprometermos os bons resultados alcançados com as 2 restrições provisórias aplicadas. Senhoras e senhores deputados, já conhecemos os impactos desastrosos que o crescimento desmesurado do alojamento local trouxe ao centro da cidade. Agora que todos estamos sensibilizados para os impactos negativos do crescimento do alojamento local e existe consenso generalizado de que deve ser limitado, não podemos permitir que se venham a verificar esses impactos negativos no resto da cidade. E aí este mecanismo irá permitir uma importante monitorização, não só das áreas de contenção, como de toda a cidade. Com este instrumento, a Câmara poderá intervir, como o Sr. Vereador explicou há pouco, assim que os rácios comecem a subir em determinada zona. Este regulamento não será a última palavra nesta matéria e será oportunamente revisto. Contudo, uma coisa é certa, terá um impacto muito positivo sobre a realidade existente. Trata-se do primeiro regulamento aprovado no país, o que faz do município de Lisboa e dos seus autarcas os pioneiros na regulamentação do alojamento local. Este regulamento, não sendo perfeito e podendo vir a ser melhorado em função da evolução da realidade social nesta matéria, irá trazer uma importante proteção à nossa população e aos bairros da cidade de Lisboa, ao estabelecer as regras aplicáveis aos estabelecimentos de alojamento local. Cabe-nos a nós, enquanto eleitos desta Assembleia, monitorizar e fiscalizar o cumprimento do mesmo. Por estarmos convictos de que este é o melhor caminho para defender a identidade histórica dos nossos bairros e para um desenvolvimento integrado e sustentável da nossa cidade, votaremos favoravelmente a proposta de regulamento apresentada pela Câmara e as recomendações constantes do parecer da 5ª Comissão. Votaremos também a favor da proposta do PSD, por entendermos que vai ao encontro deste desidrato. Votaremos contra a proposta do CDS, por entendermos que ela contradiz o nosso intuito de regular adequadamente esta matéria, a qual, aliás, foi rejeitada por larga maioria na Câmara Municipal de Lisboa. Queremos que a cidade de Lisboa seja uma cidade inclusiva, uma cidade acessível a todos e não só a alguns. Uma cidade onde o progresso de uns não represente o retrocesso de outros. Uma cidade onde se promova a igualdade e a coesão social, disse.